Às vezes queremos uma pausa na vida. Cansaço, estresse, planos que não dão resultado, pessoas amigas, pessoas íntimas que se vão ou não nos querem bem, brigamos, nos afastamos. Queremos uma pausa da vida. Uma pausa tipo tirar férias além deste plano, além deste mundo. Tirar férias, sair, deixar de existir por algum tempo, nos sentirmos outra pessoa ou outra matéria. Às vezes queremos pausa, passo por isso também, queremos pausa dessa existência aqui. Sem precisar trabalhar, sem precisar comer, sem precisar ver as pessoas que vemos, sem precisar conviver com os objetos que temos. Queremos pausa mesmo, férias, desaparecer. Seria coerente esse tipo de sensação, de desejo, de intenção? Seria coerente querer se ausentar de si, como se fosse possível? Se ausentar de si seria desencarnar, sair deste corpo, sair das necessidades físicas, sair da humanidade que está ao nosso redor, só desencarnando. Mas queremos pausa. Não pensamos que essa pausa seja um desencarne, simplesmente pausa, férias, sumir, desaparecer. Muitos devem ter passado por isso, muita gente deve ter pensado assim, só alguns dias fora do meu eixo já ajudaria. Alguns dias fora do meu ser, do meu corpo, ajudariam. Mas sabem não ser possível. Sabem não ser coerente. Sabem não ser correto para consigo mesmo, porque a única maneira de tirar uma pausa da vida seria sair e não voltar mais. Porém, a pausa que procuramos não é essa. A pausa que pensamos, que deduzimos ser uma pausa, uma ausência de si, não é abandonar o corpo, abandonar o meio em que vive. A pausa é não ter que sentir certos problemas que perturbam, aquele estresse que não abandona, que não nos deixa descansar. A pausa de não mais ter que ouvir pessoas reclamando, pessoas exigindo, ou pessoas falando e não nos acrescentando nada. Essa seria a pausa que precisamos. Ausentar-nos de nossos problemas. Ausentar-nos por algum tempo dos nossos conflitos internos, das nossas dificuldades. E das dificuldades que nos colocam, porque às vezes as dificuldades nem nossas são, mas nos colocam, nos fazem vivenciá-las. A pausa seria isso. Seria voltar a se sentir normal. Mas é difícil às vezes, dependendo de como vivemos, de com quem vivemos, da maneira que sobrevivemos, essa pausa é impraticável. Não podemos abandonar planos por alguns dias, não podemos abandonar obrigações por alguns dias, não podemos abandonar muitas pessoas, certas pessoas, não podemos abandonar por alguns dias. Temos que conviver com tudo isso. Temos que aprender a conviver com tudo isso. Então, minha sugestão é que não assumam além do que suporta,
do que o seu íntimo suporta. Não assuma responsabilidade. Resolva o que tem de resolver. Conviva com quem tem que conviver. Se entregue ao que tem que ser feito, mas não se empenhe além do que o emocional permite. Não se entregue além do que o controle interior aceita. Não se entregue além do que o próprio corpo pode aceitar. Porque se formos além dos nossos limites, não pré-estabelecidos, mas sentiremos quando estamos no nosso limite. Não vá além do limite. Não vá em relação a nada além do limite interior, além da aceitação íntima. Não vivencie aquilo que não consegue assimilar. Não sinta as emoções tão grandiosas, principalmente as negativas. Não sinta essas emoções com todo o seu ardor, com toda a sua força, seu poder. Elas desmantelam nosso emocional e por conta disso vai o nosso equilíbrio físico. Os nervos são abalados. Não se entregue. Viva tudo que tenha de viver e vá até o limite que aceita, o limite que supõe não lhe fazer mal. Ao chegar nesse ponto, se retire do lugar, dirija o pensamento para outra coisa. Tenha em mente sempre 2, 3, 4 válvulas de escape. Válvulas de escape o que seriam? Sonhos. Músicas que lhe fazem bem, comece a ouvir, a cantarolar. Um lugar, mesmo que não exista. Vá mentalmente para esse lugar, viva por alguns instantes nesse lugar. Esse lugar que só dentro de você está. Mas vá para lá. Lá não tem lugar para coisas ruins, porque lá é o paraíso dentro de você. Vá para lá. Sinta, tente vislumbrar aquele local da maneira que gosta, natureza, praia, florestas, cachoeiras. Tente vislumbrar tudo isso, tente viver lá o mais que puder, o mais intensamente que conseguir. É estranho conselho, estranha colocação? Pode classificar como estranha colocação, mas é muito mais saudável esse tipo de fuga de minutos, do que ficar engolindo, mastigando sem cessar problemas a serem resolvidos. É muito mais saudável viajar por alguns minutos, horas, se for possível. Melhor viajar para um lugar destes, que só em nós está e nos faz bem, porque nós construímos esse local, construímos detalhadamente este local. É muito mais saudável ir para lá do que ficar remoendo problemas e dificuldades. Porque durante esta ausência, esta momentânea ausência, os problemas ficarão aqui, mas esta momentânea ausência nos trará equilíbrio interior, equilíbrio emocional, porque lá é um lugar belíssimo. As músicas que ouvir, que escolher, são belíssimas. Então irá alimentar de energia boa, energia positiva, energia que estava enfraquecendo. Quando for necessário, volte deste lugar, pare de ouvir estas músicas e conseguirá ter uma cabeça mais assentada, mais fria, para resolver os problemas que estavam perturbando, para diminuir o estresse que estava consumindo, para suportar as pessoas ao redor que estavam perturbando, porque queriam perturbar, porque estavam estressadas também. E tu?
estarias estressado exatamente como elas, ou até mais, se não fosse para esse paraíso dentro de você. É um conselho que lhe dou desse que sempre utiliza desta artimanha. E garanto, a vida adquire um pouco mais de sabor, de calma. E é aquela tal vontade de se ausentar, tirar férias de si mesmo, deixa de ser tão penosa, deixa de nos consumir tanto, porque acabamos tirando por alguns instantes férias. É a cabeça que precisa ter um tempo para relaxar. É a cabeça que precisa ter um tempo para recarregar. Não o nosso corpo. Nosso corpo não sofre nada. Nossa cabeça, nossa mente, nossas emoções é que maltratam o nosso corpo. É o nosso emocional que faz o corpo adoecer. Então não se preocupe em se ausentar do corpo. Não se preocupe em colocar o corpo para descansar, tanto que quando se viaja, voltamos mais cansados do que saímos. Porém, a cabeça está maravilhosamente bem. Então não se preocupe em sanar as dores, o cansaço do corpo. Procure aliviar o cansaço da mente, viajando, saindo. Indo para algum lugar longe, muito longe, que fica dentro de você mesmo. Ouvindo músicas, lendo artigos que façam bem. Procure fazer dessa maneira, procure utilizar esta forma de relaxamento e ver que o teu corpo, que estava cansado, estava estressado, estava tenso, o teu corpo irá relaxar. Irá se sentir muito bem, irá se sentir renovado. Renovado sem gastar nada, nem monetariamente e nem fisicamente. Porque é a cabeça, a mente, o espírito que precisavam descansar, precisavam esquecer dos problemas, precisavam esquecer das dificuldades. E neste passeio conseguiu fazer isso. Experimente fazer isso, experimente tirar curtas férias dentro de si mesmo.